O elemento artificial cúrio foi sintetizado pela primeira vez em 1944 por Glenn Seaborg e colaboradores na Universidade de Berkeley, lá nos Estados Unidos. Tal síntese ocorreu em um acelerador de partículas pelo bombardeamento do núcleo plutônio com partículas alfa, produzindo um nuclídeo cúrio e um nêutron. O cúrio-242 é um emissor de partículas alfa. Letra A. Dê um número de prótons e um número de nêutrons dos nuclídeos do plutônio e do cúrio citados no texto. Aqui eu peguei essa informação da tabela periódica, inclusive eu coloquei aqui a tabela periódica para vocês, para falar, né, que aqui na própria tabela da FAMERP diz que aqui acima nós temos o número atômico e aqui embaixo a massa atômica. E entre parênteses é o número de massa do isótopo mais estável. Uma coisa que eu queria comentar aqui com você que está acompanhando o vídeo, que é assim, toma cuidado para você não confundir o conceito de massa atômica com o número de massa, são coisas diferentes, tá? A massa atômica é uma média aritmética ponderada dos isótopos existentes na natureza. Então, por exemplo, ó, esse 35,5 ele sai com base na média aritmética ponderada dos isótopos existentes de cloro na natureza, tá, gente? Então, não confunda massa atômica com o número de massa, que são coisas diferentes, tá? Então, tipo assim, ó, tendo mencionado para vocês, né, essa questão do que está representado em termos de números, então, esse 94 é um número atômico, né? E 96 também é um número atômico aqui, no caso do plutônio e do cúrio. Então, a gente está trabalhando, né, com o nuclídeo, esse 239, no caso, é um número de massa, tá? Então, quando a gente está trabalhando aqui com o nuclídeo, em cima é um número de massa e embaixo é um número atômico. Na tabela periódica é o contrário, né? Enfim, então vamos lá. Então, no caso do plutônio, a gente tem, ó, nesse caso, o nuclídeo tem número de massa 239 e o número atômico dele é 94. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer tudo aqui para vocês poderem aproveitar a questão aqui e já fazendo uma revisão, né? Vamos colocar aqui para o lado. Então, vamos fazer uma revisão do conteúdo, ó. Número de massa desse nuclídeo, 239. Número atômico, 94. Número de prótons, ó, também vai ser 94, né? O número de prótons me dá o número atômico e vice-versa. Número de elétrons, não está sendo pedido aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Ó, no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de nêutrons? A gente vai usar aquela formulazinha que é número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Se o número de massa é 239, o número de prótons é 94 mais o número de nêutrons. Número de nêutrons é igual a 239 menos 94. Número de nêutrons é igual a 145, tá? Então, vamos lá. O número de prótons, no caso do plutônio que ele pede, aí você ia colocar lá, né, demonstrar lá a sua resposta. Você colocar que é 94 e o número de nêutrons é 145. Agora vamos mudar de cor aqui para poder demonstrar, no caso lá, o do cúrio, né? Então, vamos lá. Ó, a gente está trabalhando com esse nuclídeo de cúrio. Então, vamos colocar aqui CM242, o número atômico é 96. Então, vamos lá. Opa, eu coloquei 99, corrigindo aqui, é 96. Beleza, então vamos lá. Número de massa, 242. Número atômico, 96. Então, o número de prótons vai ser 96. Se fosse solicitado o número de elétrons, também é 96. A gente está trabalhando com átomo, né? E aí, o número de nêutrons vai ser igual a quanto? Então, vamos lá. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Número de massa é 242. Número de prótons é 96 mais nêutrons. Nêutrons é igual a 242 menos 96. Nêutrons é igual a 146. Então, você colocar lá como resposta o número de prótons e nêutrons que foi solicitado e organizar lá para a banca, tá? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai para a letra B, né? Já que A já está concluída. Então, vamos lá. Escreva as equações nucleares que representam a obtenção do cúrio. Eu vou jogar essa resolução aqui da letra A aqui para baixo para a gente poder ficar melhor para resolver, né? Aqui. Então, jogando aqui para baixo. Então, vamos lá. Equações nucleares que representam a obtenção do cúrio 242. A FAMERP disse como que a parada vai funcionar, né? Então, como que você obtém esse nuclídeo? Então, você vai bombardear o nuclídeo de plutônio 239. Então, vamos lá. Pu 239, o número atômico é 94. Então, se você vai bombardear, então você vai acrescentar a alfa, né? Então, lá, a alfa, aí você precisaria lembrar como que é alfa, tá, gente? Então, isso que eu tô fazendo agora, você precisaria se lembrar no contexto de prova. Então, ó, como que é alfa? Alfa é 4 e 2. E beta? Beta é 0 menos 1.
tá? Então você está bombardeando, então você está acrescentando ao plutônio uma partícula alfa. Aí é que tá. Se vai ser uma partícula alfa, a gente não sabe, né? A gente precisa pelo menos escrever, eu vou colocar aqui em verde um ponto de interrogação, que a gente não sabe se é mais de uma ou não, enfim, porque ele colocou partículas no plural, então tá um ponto de interrogação aqui. Vamos botar esse ponto de interrogação. Se for apenas um, a gente apaga, né? Então ele disse que produziu um nuclídeo de cúrio, então vamos lá, CM242, número atômico é 96, né? Então vamos colocar aqui, ó, 96, e olha que a FAMERP disse que é um nêutron, então aqui, ó, tá bem evidente que é um nêutron. Como que eu represento o nêutron? Ó, vou colocar o N de nêutron. Qual é a massa do nêutron? É 1. E o número atômico? O número atômico é o número de prótons, né? Pô, o nêutron não tem próton, porque ele não é o próton, ele é o nêutron, né? Então aqui o número atômico é 0. Então aqui é uma questão de eu pensar em termos de números, né? Como assim, Marcelo? O que você está falando? Ó, basicamente é o seguinte, quanto que dá 239 mais 4? Se eu for somar aqui, ó, 239 mais 4 vai dar 243. Do outro lado, o que eu tenho? 242 mais 1, que dá 243. Tá vendo que bateu certinho? Ó, olha aqui embaixo com relação aos números atômicos. Ó, quanto que é 94 mais 2? 94 mais 2 é igual a 96. Olha do outro lado, quanto que é 96 mais 0? É igual a 96. Então já tá certinho. Então aqui é justamente uma partícula alfa apenas. Então isso daqui é a equação nuclear de obtenção do cúrio 242. Essa daqui é a primeira resposta da letra B. Aí agora eu vou apagar esse pedacinho aqui desse meu rascunho, tá? Vou apagar esse pedacinho aqui para a gente poder seguir com a segunda resposta. E aí eu vou jogar essa galera aqui mais abaixo ainda, tá? Para a gente poder não se confundir na hora da resolução. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ó, agora eu quero o quê? A emissão de partículas alfa por esse isótopo, no caso do cúrio 242. Ó, o cúrio 242 é um emissor de partículas alfa. Então aqui, como não especificou nada, né? Então eu vou colocar só uma alfa apenas, né? Não tem como ser outra coisa, né? Então, cúrio 242, 96. Então ele vai emitir, então, ó, direto a setinha, tá? Porque tô tirando do cúrio o quê? Uma partícula alfa. Então vamos lá. Alfa, 4 e 2, né? 4 de número de massa e 2 de número atômico aqui, né? Então a gente vai ter o quê? Ó, quando eu tô fazendo a emissão, então aqui eu tô trabalhando pensando na primeira lei da radioatividade. Então o nuclídeo formado, ele vai ter o quê? Ó, eu vou ter que tirar 4 unidades de massa. Então 242 menos 4 vai dar o quê? Vai dar 238. Então o nuclídeo formado, ele vai ter 238 de massa. E do número atômico eu vou tirar 2 unidades, que vai dar 96 menos 2 vai dar 94. Cara, quem tem o número atômico 94 é o plutônio. Então você representar novamente aqui o símbolo do plutônio, beleza? E aí, uma coisa que tem que ficar bem claro que o símbolo do elemento químico é com base no número atômico, tá, gente? Então o 94 é o número atômico do plutônio, então coloquei aqui novamente o plutônio. Então é isso, galera. Resolução da segunda etapa da letra B finalizada. Na minha avaliação aqui, a FAMERP poderia ter falado aqui, né, que no caso o cúrio 242 é um emissor de partícula alfa, para poder deixar mais evidente que se trata de uma partícula alfa apenas, né, porque esse plural fica meio esquisito aí na hora de a gente resolver, tá? Mas, como eu tinha mencionado, como ele não especificou, a linha de raciocínio mesmo seria você colocar apenas uma alfa. Bom, galera, então é isso, letra B finalizada, e aí a gente fecha a questão de número 13.